Olá, pessoal. Estamos aí na aula 8, que é definindo os objetivos. Essa parte é muito legal, porque é onde a gente aplica o modelo balanceado de métricas do BSC, que foi desenvolvido pelo Kaplan e Norton em 92, né, 1992. Então, é um modelo em que foi feita uma avaliação com 500 empresas na época, né? E identificou que esse modelo de métricas é ideal para avaliar resultados, olhando o, o presente, o passado e o futuro, né? Então, as quatro dimensões do BSC representam esses tempos, né? O passado é o financeiro, o presente é a dimensão relacionada ao mercado, clientes, mercado e processos internos, e o futuro, aprendizado e crescimento, né? Ou inovação. É bem legal esse modelo e nós vamos trabalhar exatamente em cima dele, tá bom? Então vamos lá. A questão principal, né, que foi levantada em 92, com Capra e o Norton, foi de que as empresas, na sua maioria, né, avaliavam os indicadores financeiros, né? Isso significa, como a figura apresenta, né, dirigir o automóvel olhando para o retrovisor, porque o indicador financeiro, quando você vê o resultado financeiro, já aconteceu, não tem mais o que fazer. Deu lucro, acabou, né? O que podemos fazer da agora em diante? Mas já aconteceu. Ou deu prejuízo, né? Ou faturou X, ou faturou Y, né? Então já aconteceu. Paralelo a isso aí, acontece que nas empresas começou a ocorrer também uma overdose de indicadores, ou seja, indicador de tudo quanto é jeito. Na época, gestão pela qualidade total, né, década de 80, era a definição de indicador, em vários indicadores, né? E aí, overdose de indicador. Então, esse é o X da questão. Bom, então, o estudo feito pelo Kaplan e o Norton identificou que, em 82, o valor das empresas, né, representava 38% de intangíveis e 62% de tangíveis. Isso numa pesquisa feita com 500 empresas. Depois, em 2000 em diante, eu coloco aí na pesquisa 2000, mas colocaria de 2000 em diante, eu acho que até esse percentual pode ter alterado, aumentando ainda mais os intangíveis, né? Eles identificaram que 85% do valor da empresa é intangível. É o valor da marca, é aquela empresa que tem um determinado tipo de conhecimento, é a tecnologia que ela possui, não é o tangível. O tangível é o patrimônio que ela tem, né? É físico, um prédio, um computador, uma instalação, né? Algo físico, né? Que está no balanço, normalmente, dessas empresas, né? Então, esse foi já um achado que foi em 92, obviamente a partir de pesquisa com essas 500 empresas. E aí outro ponto que surgiu, que é uma questão crítica, né, é o que deve ser medido no alto nível das empresas, e como fazê-lo, né, como dirigir o avião. Eu estou dirigindo o avião, tem vários indicadores, mas qual que eu devo observar, né, para que eu consiga manter o avião na sua direção e chegue ao seu destino. Tem muitos. Se você se perder ali, acabou, né? Bom, daí eles criaram esse modelo que eles chamaram de balanceado de métricas, que é um desdobramento da visão de futuro, da estratégia, para essas dimensões: a financeira, clientes, processo de negócio, ou processo interno e aprendizado e crescimento. Então, dividiu nessas quatro dimensões que representam os seus
investidores, os seus stakeholders, né? Na dimensão financeira, o investidor, na dimensão cliente, o próprio cliente, na dimensão processo interno, os seus gestores, e na dimensão aprendizado e crescimento, os empregados e a sociedade, os colaboradores e a sociedade, né? Então, dividiu com base nos stakeholders. Tá certo? O que é um indicador, né? Um indicador é tudo que eu possa medir, né? Utilizar para medir, para ver se o objetivo chegou lá ou não, né? Então, o objetivo é reduzir custos. O que eu vou medir? Percentual de redução de custos. Então, o indicador é o percentual de redução de custos, né? Aumentar a capacidade, o homem-hora treinado, médio mal. Qual é o indicador? O que eu vou medir? O homem-hora treinado, HHT. Tá certo? Então, o indicador é o dial, né? Que mede para ver se o objetivo chegou lá ou não. Então, isso é importante a gente ter essa definição também. E os indicadores estratégicos, os objetivos estratégicos, né? Eles têm esse nível de medir a evolução da estratégia, no nível top da empresa, né? Possuem essa visão mais ampla. Ou seja, no financeiro, por exemplo, eu vou medir valor econômico agregado, lá no topo. Na base, eu vou medir custo, de repente, tá certo? Ou faturamento, né? E na base, eu meço atividades, processos, funções, geralmente são dados mais específicos, e somados, eles geram um resultado final ou eles influenciam o resultado final, né? Bom, exemplo, eu tenho aqui indicadores que a gente chama de resultados, lag, né? A gente está chamando resultado, é aquilo que eu preciso atingir e que é de interesse do stakeholder, e o de desempenho que é a base para eu chegar no resultado, né? Então, o desempenho eu meço no nível de processo e o de resultado eu meço a nível do estratégico do stakeholder, né? Valor econômico agregado, é do financeiro, lá do stakeholder, é resultado. Mas o custo é de processo interno, muitas vezes de desempenho, né? Em que eu vou somar esses custos e depois ele vai influenciar no valor econômico agregado, por exemplo, certo? Então, assim, satisfação do empregado ou do colaborador é o resultado. Tem várias dimensões e tem outros indicadores que são de desempenho. Então, satisfação do empregado seria um indicador de resultado. E aqui, os indicadores de desempenho estão aqui. Entre eles, absenteísmo, por exemplo. Eu vou medir uma base, ele pode afetar a satisfação, que é o resultado, tá certo? Então, tem vários indicadores, rotatividade, qualidade de treinamento, número de ações trabalhistas, tudo isso afeta o resultado. E resultado, no caso, satisfação dos empregados. Você deu esse exemplo. Bom, então, indicador de tendência, né? Eu vou medir aqui esse diferencial, o gap sempre, né? Porque a cada mês, a cada semana, né? A cada período desse indicador, eu vou medir o planejado e o realizado. Esse gap, que é essa diferençazinha aí, né? É exatamente o ponto onde eu vou tomar uma ação. Por isso que as reuniões gerenciais devem ser com base nesse gap. Atingiu o resultado? Ou planejado? Beleza, está dentro do esperado. Não atingiu, está abaixo da meta? Vamos analisar e tomar uma ação para corrigir. Aí, esse limite, né, de
10 objetivos e, consequentemente, indicadores por gerência, é um número bom, né? Não mais do que 10, senão a pessoa não consegue acompanhar. E limitar a nível individual a 6, sendo 3 ligados ao negócio e 3 ligados à pessoa, tá certo? Sempre ter esse equilíbrio é legal, até para ser viável. Bom, os critérios para a seleção de indicadores também são importantes, né? A questão de ter no máximo 1,5 indicador por objetivo. 1,5 é porque é 1 ou 2, né? Então, na média, 1,5, tá certo? A comunicação, utilizar esse indicador para comunicar estrategicamente o que se quer para a empresa, os colaboradores. Utilidade do estabelecimento da meta. É possível se estabelecer metas significativas de melhoria ao longo prazo? Então, essa pergunta tem que ser feita, né? E verificar se o indicador selecionado atende. Repetibilidade e confiabilidade. Indicadores são quantificáveis, confiáveis e mensuráveis de maneira repetitiva. Não vai ser um negócio outlier, depois não tem mais, não pode, né? Frequência de atualização. Qual é a frequência? É mensal, trimestral, semanal, anual? Como é que é isso? Tudo isso você tem que considerar na seleção desse indicador, que é para você avaliar se o objetivo chegou ou não chegou no final. E depois acompanhar. Esse gráfico é um típico, né? Onde você tem as metas. Aqui você tem no meio esse projetado realizado, que é onde você vai acompanhar. E aqui você tem o resultado dos últimos 3 exercícios, ó, né? E a excelência. Então, você tem também aqui o benchmark. Então, nesse gráfico, você tem tudo. Tem o futuro, tem o presente, tem o passado e tem o benchmark, ok? Muito bem. Então, essa é uma ideia, né, de como trabalhar a questão dos objetivos, baseados no BSC, que é o modelo balanceado de metas do Kaplan e do Norton, e criou esse modelo em 1992, a partir de um artigo que foi publicado, objeto de uma pesquisa com 500 empresas. Ok? Muito obrigado. Até a próxima.